atentamente ouvindo da sua santa e bendita palavra. Eu louvo a Deus todas as vezes que tenho a oportunidade de estar entre os irmãos. Bendigo ao Senhor e trago um abraço ali da congregação na cidade de Jardim, onde tenho pastoreado lá em Teresina. Deus assim continue a nos conduzir. Lembrem-se de orar pela minha vida, pela vida da minha família. Lembre-se de nós nas vossas orações. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 38. Nós vamos ler todo este capítulo. Gênesis 38. Nós leremos todo esse capítulo. Eu farei a leitura, os irmãos acompanharão. Hoje a exposição será um texto narrativo. Eu vou tentar ser breve nas minhas palavras. Diz assim a palavra bendita do nosso Deus. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali veio Judá, a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quesibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Ele, porém, primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: consume a mulher de teu irmão, cumpre o leviado e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa do teu pai, até que Selá, teu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este com seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois viu que Selá já era homem, e ele não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo?
Ele respondeu: enviar-te ele um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concedeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas que eu concebi? E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, e ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste a saída? Eles chamaram Pérez. Depois lhe saiu um irmão em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza, enquanto eu farei a exposição desse texto. Bendito Deus, Senhor da palavra, te somos gratos pela oportunidade de, em culto solene, podermos ouvir da tua voz. Em resposta àquilo que dedicamos ao Senhor e fizemos para adorar o teu nome, nós estamos aqui com os corações abertos, ouvidos atentos, para ouvir da tua voz. Fala conosco, através da tua palavra bendita, que eu seja instrumento em tuas mãos, para falar as verdades contidas nessa palavra. Que assim sejamos edificados, transformados, em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém. Imaginem, meus amados irmãos, o mestre joalheiro domina as artes acerca deste ofício, e ele recebe uma joia antiga, mas uma joia que está trincada e cheia de ferrugem. Muitos que conhecem este joalheiro dizem a ele: esta peça, esta joia que você tem é inútil, dá muito trabalho, não vai servir, não tem valor algum. Mas este mestre joalheiro, paciente, começa a lapidar esta peça que havia recebido. O que ninguém via era que sob as rachaduras, abaixo de toda aquela camada de ferrugem, havia de fato um diamante muito raro. E guardadas as devidas proporções, é assim que Deus faz com a história humana. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis, no capítulo 38, nós vemos rachaduras. Nós vemos pecado, nós vemos engano, nós vemos vergonha. Mas Deus, que é o mestre redentor, que é o responsável por lapidar a história, é Ele mesmo que lapida até mesmo aquilo ou aquele que parece perdido, e dali faz brilhar a sua própria promessa. O capítulo 38 de Gênesis
ele parece, à primeira leitura, um certo interlúdio um interlúdio até escandaloso, entre a história de José. Porque nós estamos exatamente naquele período em que José, se você olhar para o capítulo anterior, do capítulo 37, você vai ver que José é vendido por seus irmãos. E é no meio dessa história de José que surge essa história de Judá. E a sua história se ocorre ali na terra de Canaã. Mas este interlúdio que acontece aqui, na verdade, aparece para mostrar a grande diferença que existe entre José e entre Judá, que são irmãos, mas que são muito diferentes. Traz um contraste entre o que nós vemos na história de José e agora, com esta interrupção, na história de Judá. Judá é o quarto filho de Lia, a esposa de Jacó. Não amava tanto, porque Jacó desejava Raquel. E Judá é um dos filhos de Lia, o quarto, que aparece como o porta-voz, no capítulo anterior, como um porta-voz que intercede com seus irmãos para que José fosse vendido. E embora para algumas pessoas isso seja visto como algo relevante para a preservação de José, é claro que Deus estava agindo, mas para muitos comentaristas é muito estranha a atitude de Judá ser reconhecida como algo glorioso, tendo em vista que a ideia inicial dos irmãos de José era o quê? Matar José. E aí ele diz, não vamos matar, vamos vendê-lo. E por isso muitos comentaristas entendem que Judá de fato mostra o seu caráter cheio de fissuras, cheio de ferrugem, olhando para a ilustração que eu acabei de fazer, por não se contentar em apenas matar o seu irmão. Ele precisava ganhar vendendo o seu irmão. Este Judá é o mesmo que encarna, de certa forma, olhando para o texto que nós lemos, a decadência ética da família. Porque o texto começa dizendo, no versículo 1, que Judá se apartou dos seus irmãos. Entretanto, quando nós olhamos para o texto original, o verbo que está traduzido por se apartar é o verbo descer. E a atitude de descer no Antigo Testamento é uma atitude de se afastar, é uma atitude de fato de decadência. E Judá faz isso no meio dos seus irmãos, sai do meio dos seus irmãos e desce exatamente para um lugar onde o povo de Deus não estava em maioria. Então isso representa não apenas uma mudança geográfica, mas uma mudança moral, uma mudança espiritual. Judá abandona seus irmãos, casa-se com uma mulher cananeia, que é algo condenado já desde o capítulo 24 de Gênesis, e gera esses 3 filhos. E é exatamente essa conduta de Judá que marca o que nós podemos chamar de cananização do coração de Judá. Embora nós estejamos ainda em Gênesis, mas nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos que quando o povo foi tomar a terra prometida, ou receber a terra prometida, eles foram expressamente exortados por Deus para que eles não se envolvessem com os cananitas, para que o coração deles não fosse cananizado, não é canonizado, mas cananizado, que é isso que acontece com Judá nesse texto. É nesse texto também que nós vemos uma mulher chamada Tamar, que se torna uma viúva, que sofre injustiça e marginalização pelas atitudes do seu próprio sogro. Esse é um texto que mostra, a princípio, um declínio moral da família da aliança, mas também é um texto que surpreende pela intervenção divina, preservando a linhagem do Messias. À luz dessa introdução que disse, nós meditaremos a respeito da seguinte proposição: Deus é fiel para cumprir sua promessa, mesmo quando o homem falha.
Deus é fiel para cumprir a sua promessa, mesmo quando o homem falha. E nós veremos essa proposição desenrolada, o porquê que Deus é fiel, a partir de 3 importantes porquês que estão nesse texto que nós vamos ver hoje. Primeiro, porque a fidelidade de Deus supera a corrupção humana. Segundo, porque a justiça de Deus atua por caminhos inesperados. E em terceiro lugar, veremos que Deus é fiel em cumprir a sua promessa, porque a sua graça transforma a vergonha em redenção. À luz disso, então, partamos para este primeiro porquê sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas a despeito das falhas humanas. E este primeiro porquê é porque a sua fidelidade supera a corrupção humana. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 11 deste porquê. Volte os seus olhos, por gentileza, para o texto. O texto inicia falando que Judá se apartou dos seus irmãos, como eu comecei dizendo, e que a partir deste apartar-se dos seus irmãos, ele conhece um homem chamado Ira, um homem adulamita. E conhecendo este homem Ira e vendo sobre ele no decorrer dessa história, nós vamos entender algo muito importante. Ira era um homem do mundo. E a amizade de Judá com este homem adulamita simboliza o afastamento da fé e o mergulho de Judá na cultura cananeia. Se você prestar atenção, no versículo 1 aparece Ira pela primeira vez, como amigo de Judá. Ele hospeda Judá em sua casa. E isso marca o início da decadência moral de Judá. Se você olhar no versículo 12, você vai ver que Judá sobe para Timna exatamente como seu amigo Ira, o adulamita. E eles vão ali para participar da festividade. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. O que representa a cumplicidade deste Ira do pecado de Judá. Se você olhar para os versos 20 a 23, você vai ver exatamente que Judá envia um cabrito para recolher, fazer a paga daquilo que ele devia, recolher o seu penhor, e ele faz isso pelas mãos de quem? De Ira, do adulamita, do seu amigo, o mensageiro do engano, aquele que estava sempre com Judá para agir fora da vontade de Deus. Então, Ira, ele sempre está presente quando Judá está desobedecendo, se afastando da vontade de Deus. Cuidado com as nossas amizades. O texto continua dizendo, meus amados irmãos, que Judá tem 3 filhos, Er, Onã e Selá. E esses 3 filhos são filhos de Judá com a filha de um cananeu chamado Sua. Então, Judá se afasta dos seus irmãos. O texto diz que Judá desce, não é isso? Desce, se afasta dos seus irmãos. Judá escolhe uma cananeia para se casar e tem 3 filhos. De Selá não vou dizer nada porque o texto não nos diz, mas dos 2 primeiros, 3 filhos, 2 filhos maus, 2 filhos muito maus. Essa faz parte da decadência de Judá. Veja o que o texto diz. A mulher concebe, versículo 3, dando luz a um filho chamado Er. Depois, no versículo 4, um segundo filho chamado Onã. E depois dá luz a um filho chamado Selá. Ela estava em Queside quando o teve. Isso é importante, muito importante, porque, note bem, escute isso. O texto veterotestamentário, ele é feito com nuances particulares da escrita do Antigo Oriente Próximo, para que você entenda melhor. Nomes no texto do Antigo Testamento, eles sempre têm uma função. Então, por exemplo, quando você pega o nome de Jezabel, o nome de Jezabel significa que Baal é Senhor. E quando você pega o nome de Elias, o nome de Elias, a grosso modo, significa que o Senhor é Deus, que Jeová é Deus.
apenas nomes? Não, não são apenas nomes, porque a história entre Jezabel e Elias é a história de quê? De combate, de embate. Enquanto Jezabel queria mostrar que Baal era Senhor, Elias estava confrontando a ela, mostrando que Jeová é o único Senhor. Então, nomes no Antigo Testamento, eles não são aleatórios. Os nomes, eles trazem uma função, tem um papel muito importante. E quando nós olhamos, veja o que o texto mostra. Quando nós olhamos para o texto, você vem lendo, ele foi concebido, Onã foi concebido. Mas quando chega no versículo 5, ele diz que Selá foi concebido quando a mulher de Judá estava onde? Em Quezib. Isso chama logo a atenção. A palavra Quezib, ela só aparece aqui, nesse texto de Gênesis, e lá no versículo 14, do capítulo 1 de Miqueias, do profeta Miqueias. E lá no versículo 14 está escrito assim: as casas de Aquzib, que é essa mesma palavra, as casas de Aquzib serão enganosas para os reis de Israel. Quando nós olhamos para a raiz hebraica, que é o original, que está na palavra Quezib e que está na palavra Aquzib, lá de Miqueias, é a mesma raiz que também está na palavra enganosas. E isso significa dizer que Quezib é tida como a cidade do engano, teologicamente falando. E isso tem grande valor, porque nós estamos vendo a decadência de Judá, a decadência moral de Judá, o afastamento dele da presença de Deus. E agora, Judá está num lugar chamado de cidade do engano, lugar de falsidade. E é exatamente ali que ele vai agir com engano, com a sua própria glória. O texto continua dizendo, por gentileza, versículo 6: Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. É a primeira vez que aparece ela no texto. Porém, o primogênito de Judá era o quê? Perverso perante o Senhor. E era tão perverso que não havia nada que se fizesse a não ser que ele fosse morto. E por isso o texto diz claramente: o Senhor o fez morrer. Então Judá, que muito provavelmente achava que estava tudo bem, ou talvez queria se enganar achando que estava tudo bem, perdeu logo o seu primogênito, não é só filho, perdeu logo o primogênito. Por esta razão, Judá diz a Onã, versículo 8: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. A lei do levirato, para quem ainda não conhece, estabelecia que se um homem casado morresse sem ter filhos, o irmão deste homem que morreu, ou um parente mais próximo dele, estaria obrigado a casar com esta viúva. E o primeiro filho nascido dessa união era considerado o filho e herdeiro legal daquele seu irmão que havia falecido. E esta lei do levirato, ela passou a ser incorporada na chamada lei de Moisés. Nós vemos isso lá em Deuteronômio, no capítulo 25. Então, que morreu, o primogênito morreu sem ter descendente. Agora, Onã, que era o seu irmão, precisava possuir a Tamar, e o primeiro filho que eles tivessem seria o herdeiro legal de seu irmão que havia morrido. Entretanto, a semelhança do seu irmão Onã também era mau. E é por esta razão, versículo 9, que Onã, sabendo que o filho não seria tido por seu, todas as vezes que ele possuía Tamar, ele desperdiçava a sua semente. O original, o entendimento original é esse: ele desperdiçava a sua semente para não dar descendência a seu irmão. Embora nós, que somos
ocidentais, leamos esse texto e pensamos, isso é mal perante o Senhor, porque Ele não quer suscitar descendência para o irmão que morreu, mas Deus estabeleceu assim. Porque lembre, a vontade de Deus era que o seu povo se multiplicasse. E se Deus havia colocado isto na sua própria lei, no seu próprio ordenamento jurídico, isso era legal e deveria ser obedecido. Entretanto, ou não, por sua vez, achou que não precisava fazer e decidiu não fazer. A consequência do seu ato pecaminoso, versículo 10, é a morte. Isso, porém, que fazia, que eu não fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este com seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. O que nos chama a atenção nesse texto, talvez em uma primeira leitura nós não percebamos isso, mas o que nos chama a atenção é que com a morte de Er e com a morte de Onã, Judá passa a achar que o erro não está nos seus filhos, que o erro está em Tamar. A palavra nos diz, para que não morra também este com os seus irmãos. Então Judá está colocando a culpa da morte dos seus filhos em Tamar, como se Tamar fosse uma viúva negra. Quem casar com ela, mal. Levada para se casar, já foi levada para se casar com ele, casou com o primeiro sem ter filhos, a Bíblia não nos deixa claro por quê. Depois casou com o segundo, para que tivesse filhos, o marido não queria, e agora, estando viúva, Tamar é enviada para a casa dos seus pais, totalmente desamparada. Mas pastor, ela foi para a casa dos pais dela. Sim, mas ela já saiu da casa dos seus pais para pertencer àquela família. Era assim que funcionava no Antigo Oriente Próximo. Mas ela está voltando para a casa do seu pai com o estigma de ser uma mulher maldita. Judá está colocando a culpa nela. Entretanto, Judá deixa a promessa: permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, e aí ele possa se casar com você. Agora, como eu disse, nós estamos ainda no primeiro porquê. E o porquê é porque a fidelidade de Deus supera a corrupção humana. Como que a fidelidade de Deus está superando sobre a corrupção humana? É que a partir de tudo isto que estava acontecendo na vida de Judá, Deus ainda estava preservando a descendência de Judá. Porque Judá não morreu, Selá não morreu, Tamar, que era a esposa, a viúva, mas que deveria se tornar esposa, também não morreu. Então, o que nós vemos nesse texto, em meio a esse tanto de mortes, é que, mesmo em meio à decadência moral, o Senhor preserva a sua aliança. É por isso que a gente não pode dizer que Deus é menino, porque Deus permanece fiel e não abandona o seu plano redentivo de jeito algum. Paulo diz a Timóteo em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 13, as seguintes palavras que você já deve conhecer: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Em nossos dias, quando nós vemos líderes caírem, famílias se desestruturarem,
igrejas enfrentando escândalo, é muito fácil nós pensarmos que o plano de Deus ali falhou. Entretanto, você precisa entender firmemente no seu coração que a fidelidade de Deus, ela nunca dependerá da constância dos homens. A fidelidade de Deus, ela depende dele mesmo. Porque mesmo quando o crente se afasta, Deus ainda disciplina ele, mas mantém viva a sua promessa. Porque a fidelidade de Deus, ela supera a corrupção humana. O segundo porquê que nós vemos sobre a proposição que disse de que Deus é fiel para cumprir sua promessa, mesmo quando o homem falha, é porque a justiça de Deus atua mesmo por caminhos inesperados. E aí nós vamos para uma próxima cena desse texto, a partir do versículo 12, que nos diz o seguinte: no correr do tempo, morreu a filha de sua, ou seja, a esposa, a mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timná, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Preste atenção. Tamar, injustiçada pelo seu sogro Judá, é deixada como que num limbo jurídico e social. Tamar nem está casada, nem está livre, porque ela deveria, pela ordem do Senhor, casar com o irmão para cumprir o levirado. Então ela nem está casada, nem é livre, não tem descendência e não tem esperança nenhuma de herança ou de sustento. Está desamparada pelo seu próprio sogro. Mas é aí que ele escuta algo que lhe chama a atenção no versículo 13. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timná para tosquear as ovelhas. Veja, ela escuta a informação de que seu sogro subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timná, e ele não vai sozinho, vai com seu amigo Ira, o adulamita, e ela percebe que Judá não estava cumprindo aquilo que ele disse. Judá perdeu a sua esposa e, consolado de sua esposa, foi para uma festividade, porque a tosquia era uma época de banquete e de permissividade. Então a menção no texto aqui de Timná evoca um ambiente de vinho e de sensualidade em que Judá se entrega. Timná era a mesma cidade em que Sansão foi, e lá ele escolheu uma mulher cananeia para se casar. Então, é diante dessa notícia que está mais escuta: olha, teu sogro consolou-se de sua viuvez e agora vai farrear, vai festejar. E é à luz dessa notícia que ela escuta que ela decide agir de um modo arriscado. Versículo 14. Então, Tamar despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timná, pois via que Selá já era homem e não lhe fora dada por mulher. Então, Tamar percebeu: a promessa que Judá me fez, ele não está cumprindo. Então eu vou agir com as minhas próprias mãos. Versículo 15. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Embora você pense, mas pastor, ela cobriu o rosto. Mas em nenhum momento ela abre a boca para dizer que ele era uma meretriz. Não tem isso no texto. Judá, que olhando para ela, ele já pensa que ela seja uma meretriz. Mas o erro não é só isso. Pois ela havia coberto o rosto. Versículo 16. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Judá dizendo para Tamar, sem saber que era ela: vem, deixa-me possuir-te.
porque não sabia que era a sua nora. Qual é o problema aqui? Não é só ter julgado ela por meretriz, mas não sabia que era ela, mas julgou como sendo meretriz. O problema também é que Judá estava se envolvendo no que se chama prostituição cultural. Algo que caminhou com o povo de Deus durante muitos anos. Muitos anos. Algo que está presente muito forte no Novo Testamento. Ao ponto de quando os gentios passaram a se converter, os judeus, sabendo que os gentios estavam se convertendo, eles disseram, foi quando teve aquele primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, e eles disseram: rapaz, o que nós vamos dar de orientação a esses gentios? Porque a cultura deles é totalmente diferente. Dentre as coisas que nós vamos dizer a eles, já que eles não precisam se circuncidar, é que eles não devem se envolver com as relações sexuais ilícitas, das quais a prostituição cultural é uma delas. Mas Judá não está nem aí. Continua no versículo 16. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito com rebanho. E aí ela pergunta: dar-me-ás penhor até que o mandes? Versículo 18. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. A decisão de Tamar de agir dessa forma, e veja bem, em nenhum momento a Bíblia está exaltando a atitude de Tamar, ok? Nós não temos textos narrativos na Bíblia, não são textos normativos. Então você não pode olhar para um texto narrativo na Bíblia e dizer: olha, o pastor está vendo, casou com 2, 3, 4 mulheres, se prostituiu cultualmente, aí Deus não estava nem aí. Não é assim. Os textos narrativos, eles estão na palavra de Deus para nos mostrar a conduta dos homens quando eles querem desobedecer a Deus, mas não são textos normativos. Então, a atitude de Tamar, tão arriscada, nos mostra que mesmo a palavra de Deus não exaltando a atitude dela, mas nos mostra que Deus é capaz de transformar até ações humanas distorcidas em instrumentos da sua justiça. Por quê? Porque Tamar, quando foi agir dessa forma, ela fez isso de forma planejada, calculada. Não é à toa que quando Judá diz assim: olha, eu vou te possuir, então o que você vai me dar em troca? Não, te dou um cabrito. Não, mas espera aí, você não é daqui, então o que você vai me dar por penhor? O que você vai me dar de garantia que eu vou receber o cabrito? Não, o que você quer? Não, eu quero exatamente o selo, o cordão e o cajado que você segura. Este cordão era algo que o selo ficava nele, e o cajado era algo particular. Então, o que Tamar está querendo é deixar claro que aquela situação que não está correta, aquela relação que não está correta, ela está meio que protegida, vamos assim dizer, por algo muito particular. Ou seja, aquela ação, se viesse à tona, ficaria exposto de quem era o culpado? Os dois. Era Tamar, mas também Judá. E é nome conhecido. E não tinha como negar, porque o selo era algo particular. Era uma propriedade que o patriarca tinha, que o homem tinha, para mostrar, para verificar documentos, para assinatura, para mostrar que era dele. Era ele que estava fazendo. E aí ela vai e concede dele. Levantou-se, versículo 19, levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez, esperou ali para conceber esta criança. Versículo 20, enviou Judá o cabrito por mão da Adonamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Por quê? Porque ela não era uma
Então perguntou aos homens daquele lugar, Ira, perguntando aos homens daquele lugar, aqui não esteve, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Naim? E eles responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado Ira a Judá, disse a ele, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Agora, antes de ler o versículo 23, preste atenção. O que a mulher tinha como penhor? Algo particular de Judá. Mas Judá não se importa com isso, ou parece não se importar. Quando responde no versículo 23, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Por quê? Porque se Judá fosse lá e chegasse na cidade para estar perguntando, cadê a meretriz? Cadê? E andando com o carneiro, cadê? Quem? Não, meretriz, cadê? Quem tu quer? Não, eu quero entregar o carneiro. Por quê? Não, eu quero entregar o carneiro. Não, e vai dar por quê? Então a situação seria exposta. E mais, quando encontrasse com a mulher estava com o quê? O seno, o cordão. Tem esse cajado aqui que tu usava também, tá? O que nos chama a atenção neste segundo porquê da justiça de Deus atuando também por caminhos inesperados é que a notícia que a mulher está grávida chega até Judá, versículo 24. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora adulterou, pois está grávida. A mulher não tinha marido, então como é que ela está grávida? E é aí que Judá faz o quê? Emite juízo. Judá, sabendo da gravidez de Tamar, prontamente pronuncia uma sentença contra a sua nora, sem ao menos saber o que tinha acontecido de fato e sem dar direito a ela de se defender. Mas Tamar não era besta, não era tola. Então, quando os homens chegaram lá para tirá-la, que a ordem de Judá foi tirar-a fora para que seja queimada. É aquela mesma ideia que Deus mandava expurgar o mal, mas isso tinha que ser feito fora do acampamento, fora daquela cidade. Versículo 25, ele tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas que concebi, e disse mais, reconhecem de quem é este selo, este cordão e este cajado. Parece uma pergunta, né? Mas não é uma pergunta, é uma afirmação. Ela está dizendo o seguinte, olha, o homem de quem eu engravidei vai reconhecer de quem é este selo, este cordão e este cajado. E isso, Judá reconhece que era seu. Vendo Judá o seu selo, o seu cordão e o seu cajado, no versículo 26, ele diz, mais justa é ela do que eu. Por quê? Porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Judá reconhece que a conduta de Tamar estava, em certa medida, justificada, primeiro, pelo egoísmo de Onã, que poderia ter suscitado descendência a ela e não fez, e também pela própria injustiça do próprio Judá, em não dar ao seu filho selar como marido a ela, porque nas palavras dele, o problema não eram seus filhos, era quem? Era Tamar. E aí ele entende, mais justa ela do que eu. Por que está registrado que ele disse isso? Porque é exatamente essas palavras de Judá que mostram a sua virada espiritual. É uma frase tão pequena, mas que nos mostra que Judá reconhece
que o erro não era de Tamar. O erro especialmente era dele. Que ele era injusto, que ele era mentiroso, que ele não cumpriu o que ele prometia. E que ele buscava os seus próprios interesses. Parece aquela história de Davi, né? Esse homem tem que sofrer, não, mas o momento. E aí ele se depara, o pai da criança sou eu. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Judá recebe como que um tapa na cara: o errado é você. E aí ele reconhece: de fato sou eu. Por isso, mais justo é ela do que eu. Agora veja, a justiça de Deus às vezes se manifesta de formas que nós não entendemos. Quando as situações parecem desordenadas, o Senhor pode estar no meio dessas situações desordenadas, expondo o pecado para que haja, a partir da exposição, uma confissão verdadeira que produza transformação. E Deus assim aplica a sua justiça, porque Deus usa até crises e vergonhas para alinhar o seu povo à sua palavra. O terceiro porquê que nós temos, à luz da ideia de que Deus é fiel para cumprir a sua promessa, mesmo quando o homem falha, é porque a graça de Deus transforma a vergonha em redenção. O texto encerra falando sobre o nascimento de Tamar e nos chama à luz o fato de dizer o seguinte, versículo 27: e aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e lhe disse: este saiu primeiro. Então até aqui, aquele era o primeiro, era o primogênito. Porém, versículo 29, mas recolhendo ele a mão, já está tratada com o fio, saiu outro. E é exatamente por isso que chamam ele de Pérez, que significa romper. Um filho estava nascendo e quando ele, em vez de nascer, puxou o seu braço, o outro vai lá e nasce primeiro. E por isso chamam ele de Pérez, que é um nome muito particular, e nós veremos por quê. Versículo 30. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera, que tem a ver com luz. O significado do nome tem a ver com luz por causa do fio encarnado na sua mão. Mas o nome Pérez deve nos chamar a atenção quando nós vamos lá para Mateus no capítulo 1, versículo 13, na genealogia do Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, perdão, não é 3, é 3. Judá gerou a Tamar, a Pérez, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e aí você conhece a história de Ruth, até chegar o avô de Davi, que é a primeira seção da genealogia de Cristo é até Davi. Significa dizer que Pérez era um descendente da linhagem da qual viria o rei Davi e mais tarde viria Cristo Jesus. Pérez nasce fruto de um ato impensável, que é um sogro possuir a sua própria nora,
mas ele torna-se o elo da linhagem messiânica. E veja que interessante, Deus não quis em sua providência que essa história estivesse apagada da genealogia de Cristo Jesus. Embora leiamos aqui em Mateus, Judá gerou de Tamar, Pérez, e talvez passemos por isso na leitura, mas agora que você conhece a história, você vai se lembrar, Judá, Tamar. Não foi com isso aí. Mas mesmo assim, gerou a Pérez, e Deus deixou isso registrado na genealogia de Cristo Jesus. E sabe o que chama a atenção? É porque isso é uma característica do Evangelho. Porque o nosso Deus, Ele não esconde o passado do seu povo. Ele redime o passado do seu povo. É por isso que as histórias estão registradas. É por isso que a linhagem messiânica, a linhagem de Cristo, ela é tecida com fios de pecado e graça. Porque é nesta linhagem que nós vemos Tamar, que agiu de forma planejada, mas de forma errada. Mas nós também vemos a história, o nome, de Raabe, que era uma meretriz. Nós vemos o nome de Ruth, que era moabita, inimigo do povo de Deus. Nós vemos o nome de Batseba, que foi levada para o adultério com Davi. Mas Cristo nasce no meio das nossas falhas para mostrar que a sua graça é mais poderosa do que o pecado dos homens. Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que você pode ter histórias que você carrega como vergonha, mas você não pode esquecer que Deus é especialista em transformar as cicatrizes em testemunhos para a glória dele. Lembre-se da joia que eu disse no começo, que eu estou caminhando na conclusão. Lembre-se do joalheiro com aquela joia trincada, cheia de ferrugem em suas mãos. Aquela rachadura não assustou o joalheiro, não fez com que ele desacreditasse. Pelo contrário, o joalheiro começou a lapidar aquela joia. E como eu disse no começo, nosso Deus é assim. O nosso Deus, Ele vê as rachaduras, os pecados, a queda, mas Ele enxerga a sua própria promessa sobre essas rachaduras e pecados e fissuras. O ponto-chave que nós vemos, meus amados irmãos, nesse texto, é que Judá, ele começa o texto descendo. Lembra disso? Judá começa o texto descendo. É o começo da sua decadência. Depois Judá engana a sua própria nora. Mas no versículo 26 nós vemos que Judá é transformado. Judá é mudado. Judá reconhece o seu pecado. Judá reconhece que necessita ser transformado, ser diferente. Essa é uma descida que culmina em uma confissão transformadora e o início de uma redenção moral. Nos capítulos 43 e 44 de Gênesis, Judá reaparece, mas agora como um líder transformado. Lembra do contexto lá de José com seus irmãos? No capítulo 44, versículos 18 a 34, você vai ver que é Judá que intercede por Benjamim. Você vai ver ainda no capítulo 44, versículo 33, que Judá, intercedendo por Benjamim, se oferece para ficar no lugar de Benjamim. E é no capítulo 49 de Gênesis, lá no finalzinho, que Jacó abençoa Judá, dizendo
que Judá seria o portador da promessa messiânica. É dele que viria o Messias. De maneira que em Gênesis 38, o joalheiro divino, usando a ilustração que disse, estava moldando a linhagem que brilharia na pessoa de Cristo Jesus. Cristo é muito maior que Pérez, o que rompe. Porque Cristo rompe os céus, rompe as barreiras do pecado, abre os céus para a nossa redenção e inaugura, como o autor aos Hebreus nos diz, um novo e vivo caminho. Caminho esse que nós agora temos intrepidez para entrar e assim descansarmos. Quais as implicações desse texto para nós? Primeiro, confie na fidelidade de Deus, mesmo em tempos de queda. Então, em meio às suas dificuldades, quando você falhar, quando você cair, não conclua que Deus desistiu, ou que o plano de Deus ele se frustrou, foi frustrado. Pelo contrário, olhe para a história de Judá. Confesse o seu pecado. Rogue a Deus pela sua misericórdia. Confie nele. Se levante, se erga. Porque o nosso Deus, ele continua sendo fiel. Você deve se lembrar no seu coração aquilo que Jeremias registrou. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Ore, agradeça ao Senhor, porque mesmo quando você falhar, Ele permanece sendo fiel. Segunda implicação para nós, seja instrumento de justiça em meio a um mundo injusto. Quando nós olhamos para a história de Tamar, nós podemos enxergar esta mesma história de Tamar, de injustiça, na vida de outras pessoas, que clamam por justiça, que clamam pelo agir justo, em meio a negligências, a abusos, a exclusão. E você que foi remido, que foi lavado, que foi justificado, deve ser instrumento de justiça àqueles que precisam de justiça. Não seja injusto. Lembre-se que o Senhor age misericordiosamente com você e você deve expressar esta misericórdia para assim você refletir a fidelidade de Deus, oferecendo àqueles que precisam uma justiça compassiva. Cuidado, para você não emitir juízo sem expressar sua misericórdia. Terceira implicação, transforme sua vergonha em testemunho. O passado de Tamar nunca foi apagado. E aqueles que leem a Bíblia, quando leem a genealogia, sempre vão lembrar deste nome. Tem outra Tamar na Bíblia, claro. Mas na linhagem aqui de Davi é esta Tamar de hoje. Eles vão lembrar do passado dela. O passado dela nunca foi apagado. Mas o passado de Tamar foi redimido pelo Senhor. Por isso, a sua história, que outrora foi triste, ou que outrora foi de vergonha, ela também pode ser redimida. A história de você que está aqui hoje e foi justificada, já foi redimida por Cristo Jesus. Mas se você está aqui hoje e você ainda não tomou a sua decisão acerca da sua salvação, que é individual, eu digo a você hoje,
como palavra de Deus, que a sua história também pode ser redimida. As pessoas precisam ver que Deus ainda escreve histórias marcadas pela sua graça, mesmo em meio a tantas atitudes tortuosas. Porque o nosso Deus continua e continuará lapidando joias para a sua própria glória. Glória a Deus. Transformando vidas, transformando histórias. Aleluia. Para honrar o seu próprio nome. Deus continue a nos edificar e nos transformar pela sua santa, bendita e inerrante palavra. Amém.